Ok. Bom, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse curso sobre China. É a primeira vez na graduação em Relações Internacionais que nós temos um curso dedicado todo, né, à China. Já tínhamos feito isso no semestre passado, na pós-graduação, para os alunos de mestrado e de doutorado. Foi uma experiência muito boa. E daí veio a ideia também, claro, de fazer um curso como esse para a graduação. A diferença do curso que eu vou dar para vocês, daquele que eu lecionei no semestre passado, é que o curso de vocês é mais um panorama geral da China. No caso do mestrado e do doutorado, a gente tinha feito discussões muito específicas sobre temas contemporâneos, sobre questões que estavam ligadas às pesquisas dos alunos. No caso de vocês, em torno de metade das aulas desse curso vão tratar de questões relacionadas à história da China. A gente vai começar com um período antigo, ainda antes da unificação. Vamos ter uma visão também das principais dinastias imperiais chinesas. E aí vamos focar no período moderno, né, que começa com uma série de conflitos, de guerras, de disputas comerciais com as potências ocidentais. Vamos mergulhar na história da China republicana, né, da proclamação da República, da Guerra Civil entre nacionalistas e comunistas. E a segunda metade do nosso curso vai ser a China dos anos 80 em diante. A China do período da reforma econômica, da abertura para o mundo, e essa China que voltou a ser uma grande potência e que hoje tem um impacto enorme em praticamente todas as áreas da agenda internacional. Então, o objetivo desse curso é dar para vocês uma série de informações, de capacidade de analisar as notícias contemporâneas sobre a China a partir de um certo contexto histórico, né? A partir de conhecer melhor a trajetória do país, os grandes debates políticos e acadêmicos sobre a China. Então, o meu objetivo é que quando a gente terminar esse curso, vocês possam ler um jornal, ver um noticiário, ler um livro jornalístico ou acadêmico sobre a China, tendo uma bagagem cultural, acadêmica, bem maior, bem mais significativa, que permita para vocês entenderem melhor o significado de tudo o que tem acontecido com relação à China e por que ela virou tão importante para o mundo, para o Brasil, enfim, por que hoje não dá para a gente conversar sobre política global sem colocar a China no centro dessa discussão. Eu vou ter nesse curso 2 assistentes de ensino que estão terminando, fazendo seu mestrado, né, em Ciência Política e Relações Internacionais, pesquisando o tema da China. Um deles, muitos de vocês já conhecem, que é o Felipe Alexandre, que fez a graduação conosco na UERJ. O outro, eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão encontrar, que é o Gabriel Fragoso, que também cursa o mestrado na UERJ, mas no IESP, Ciência Política, fez a graduação em Ciências Sociais na UERJ, e é meu colega também na turma de Mandarim, né? Então, eu queria começar pedindo aos dois que se apresentassem, né? Então, vamos seguir as regras das bancas, né? Que começa com a pessoa mais externa, né? Então, Gabriel, se puder se apresentar para a turma. Claro, obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Como o professor falou, meu nome é Gabriel Fragoso, eu estou cursando o mestrado em Ciência Política no IESP, certo? Instituto da UERJ. Formei bacharel em Ciências Sociais e na UERJ. Até outro dia estava esbarrando com alguns de vocês nos corredores, aposto, aí do nono andar. Como o Maurício também falou, estamos nessa longa caminhada na tentativa de aprender um pouco de chinês. Terminamos um curso básico, começamos um curso intermediário bem recentemente. E eu também trabalho na agência de notícias Xinhua, que é a agência estatal da China, aqui no Rio de Janeiro, nos serviços em português, há uns 2 anos. E espero na aula de hoje e nas seguintes aprender bastante. Eu fiz o curso que o Maurício comentou, da pós-graduação, foi muito proveitoso, e pretendo ajudar no que for possível, assim, com algum conhecimento que eu possa compartilhar com vocês.
Muito obrigado, Gabriel. Felipe, então, se apresente aí para quem não conhece você ainda. Gente, boa tarde. Meu nome é Felipe, fiz graduação em RI na UERJ, sou da turma de 2013, fiz a primeira turma. Toquei também, quis continuar, achei que a UERJ tinha muito a contribuir ainda para a minha formação, relações internacionais e tudo mais. Aí quis continuar na UERJ, então entrei para o mestrado e no PPGRI. E meu orientador é o professor Maurício. Meu tema é sobre China, sobre nova rota da seda, política externa da China. E estou bastante animado. Nunca pensei, quando eu entrei no mestrado, que a minha primeira turma de contribuindo, né, dando aula, seria virtual, no meio de uma pandemia e numa turma de 72 alunos. Então, assim, a vida sempre nos brindando. Então, estou muito animado com essa aula e espero contribuir, professor. Muito obrigado, Felipe. E lembrando que essas aulas todas sobre China vão ser disponibilizadas no YouTube, né? E muito porque eu recebi muitos pedidos e muita demanda de pessoas que queriam fazer o curso e não conseguiram vaga na UERJ, ou mesmo de pessoas de fora da universidade que queriam acompanhar as nossas discussões. A gente tem muita gente, por exemplo, em universidades do Norte, do Nordeste, ou em pequenas cidades fora das capitais, onde não há realmente ainda a possibilidade de fazer um curso mais especializado sobre China, mas são pessoas também que querem entender o que está acontecendo com a China, por que ela se tornou tão importante para o Brasil, para outros países, né? Então, a ideia é realmente a gente explorar ao máximo essas ferramentas que a tecnologia nos dá. E aí, queria reforçar para vocês algo que eu já disse nos e-mails, né? É claro que a pandemia está trazendo uma série de desafios e de problemas para nós. Muitos de nós talvez tenham perdido pessoas na família, amigos, conhecidos. Mas no que diz respeito às nossas aulas online, vamos olhar isso da melhor maneira possível, né? Vamos enxergar as oportunidades que esse momento nos traz. Quer dizer, a maneira como a gente tem as nossas aulas na UERJ, em grande medida, são usando as ferramentas pedagógicas da Idade Média. A gente podia tranquilamente transportar as nossas aulas para 1200 e elas continuariam funcionando mais ou menos da mesma maneira. E agora a gente está sendo forçado a utilizar a tecnologia do século XXI para ter aulas. Isso é bom, né? Isso não é ruim, não. Então, quem sabe a gente não aprende aí 2 ou 3 coisas que a gente acaba incorporando, né, nas nossas discussões e no nosso dia a dia na universidade. É claro que nós não temos uma receita de bolo para como tudo isso vai funcionar. É um processo de tentativa e erro. Então, não tenhamos medo de errar. Vamos fazer testes, vamos ver o que vai funcionar, o que não vai. E, na medida do que o semestre for correndo, a gente vai se adaptando. Eu já dou aula online há muitos anos, então, para mim, também não é nada tão excepcional assim. Mas é claro que eu dou aula para cursinho, então é uma outra realidade, é um outro público, né? Então, também vamos ver o que vai dar certo e o que não vai. A minha principal dúvida é a questão do PowerPoint, né? Se vai funcionar bem, se talvez fique excessivo. Então, vamos fazer um teste. Se a gente achar que não está dando certo, eu substituo o PowerPoint só por algumas imagens pontuais, alguns gráficos, alguns mapas. Mas eu acho que vai fazer uma diferença importante para várias das nossas atividades, né? E eu vou justamente começar compartilhando com vocês o PowerPoint da aula de hoje. Vocês todos estão conseguindo ver as imagens? Eles vão ser importantes. Sim. Perfeito. Eles vão ser importantes para a gente no sentido de que a gente vai utilizar muito mapa, a gente vai utilizar muito gráfico, né? Então, ajuda bastante ter esse tipo de ferramenta. Professor, desculpe interromper. Você vai disponibilizar esse PowerPoint no e-mail depois ou não? Sim. Posso passar para vocês pelo chat, mas vai estar tudo disponível para vocês, para que vocês tenham acesso a esse material. Tudo bem, então. Muito obrigado. Imagina. E, na verdade, a minha principal frustração, em termos da infraestrutura da UERJ, é não poder usar PowerPoint com vocês na graduação. Eu posso fazer isso no mestrado e no doutorado,
porque a sala de aula da pós tem esse recurso. Na graduação, não. Isso me faz um pouco falta, né? Porque eu gosto de usar mapa, eu gosto de usar gráfico, né? Então, acho que vai ser uma experiência boa para a gente. Sim, com certeza. Mas então, vamos lá. Essa primeira aula do curso é uma aula voltada para o período da história antiga da China, pré-unificação, antes que a China tivesse se consolidado como um país unificado. E eu vou começar mostrando para vocês esse mapa que mostra a China como ela é hoje, que é todo esse contorno em amarelo. A China é um país muito grande em termos de extensão territorial, é um dos maiores países do mundo, ela é maior do que o Brasil, mas ela foi se constituindo dessa maneira ao longo de milênios de história. Ela não começou com esse tamanho que ela tem hoje. Se vocês olharem os mapas antigos da China, e a gente vai ver alguns deles ao longo do curso, vocês vão ver que ao longo da história, o coração político e cultural da China foi a região em volta dos dois principais rios que vocês estão vendo no mapa. A gente tem esse rio mais ao norte, que é o Rio Amarelo, e esse rio ao sul, que é o Yangtze. Então, a China histórica é o que está entre esses dois rios. E o berço de origem da cultura chinesa é o Vale do Rio Amarelo, em especial a região que está marcada em vermelho no mapa. Nessa região, desde tempos pré-históricos, a gente já tem ocupação humana. Então, há mais ou menos uns 10 mil anos, a agricultura começou a se desenvolver nessa região e há pelo menos 4 mil anos a gente já tem alguns indícios que apontam para características culturais muito específicas que a gente pode atribuir à sociedade chinesa, à civilização chinesa embrionária. Bom, vamos colocar isso numa perspectiva de história global. O que significam 4 mil anos, 5 mil anos de história? Isso quer dizer que a cultura chinesa é uma das mais antigas do mundo. A gente tem pouquíssimos exemplos de outros povos que têm uma trajetória tão antiga. A gente olhar, por exemplo, o Egito, a Babilônia, as primeiras cidades da Índia, elas são as únicas civilizações que têm uma duração histórica comparável, né? Só que tem uma diferença, e é uma diferença importante. Se a gente olhar, digamos, o Egito de hoje em dia, ele não tem absolutamente nada a ver com o Egito de 3 mil anos atrás. O Egito dos faraós, o Egito das pirâmides, é uma civilização completamente diferente do que é esse Egito de hoje, né? Árabe, muçulmano. A Babilônia, bom, ok, aquele território é ocupado até hoje, né? Hoje ele representa o Iraque. Mas, novamente, uma cultura que não tem uma relação, né, com aquela que existia lá há milhares de anos. E no caso chinês, esse vínculo é muito mais presente. A gente pode olhar o Estado chinês de hoje e fazer ali uma correlação, né, um cordão umbilical com esse Estado chinês de 3 mil anos atrás, 2 mil e tantos anos atrás, que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, isso dá à cultura chinesa um sentido de história, um sentido de continuidade no tempo, no lugar, que talvez nenhum outro povo humano tenha. Vamos olhar, por exemplo, o que é o caso do nosso país, da nossa cultura. O Estado brasileiro, como um Estado independente, não tem ainda 200 anos. Ele vai fazer 200 anos agora em 2022. Né? Cara, no ano em que o Brasil fizer 200 anos, a minha mãe vai completar 80. A minha mãe tem quase metade da idade do Brasil. Né? Não é nada, o Brasil começou anteontem. Né? A gente vai ver que tem dinastias na China que duraram 400 anos. Né? Quer dizer, muito mais, na verdade, do que toda essa história brasileira. Então, isso torna até muito difícil para nós brasileiros, né, olharmos a China
com essa perspectiva histórica de longo prazo, com a qual os chineses muitas vezes pensam a sua própria história. Então, esse é o nosso primeiro desafio. É lembrar que a gente está lidando com um país que representa uma das culturas mais antigas da humanidade. E há uma frase que eu ouvi recentemente, e da qual eu gostei muito, que me foi dita por um diplomata canadense, por um ex-embaixador canadense aqui no Brasil. E estávamos jantando, foi um evento sobre investimentos canadenses no Brasil, e ele tinha servido na China quando eu era mais jovem, e ele me falou o seguinte, que na opinião dele, todo ser humano deveria conhecer a China. Todo ser humano deveria visitar a China pelo menos uma vez. Eu gostei muito dessa frase, né? Eu falei, mas por que o senhor acha isso? Repare, não é todo diplomata, não é todo profissional de relações internacionais, né? É todo ser humano. E a resposta dele, que foi uma resposta muito bonita, foi pela importância da China para a história da humanidade. A importância da cultura chinesa para a aventura humana neste planeta. E eu acho que o embaixador está coberto de razão, né? E que a gente tem nessa história muitos elementos que são brutais, violentos, terríveis, né? E a gente tem também características muito bonitas, uma cultura absolutamente deslumbrante, feitos históricos notáveis, desenvolvimento de ciência, de tecnologia. Então, eu espero que ao longo dessas próximas semanas eu consiga compartilhar com vocês tanto as coisas boas quanto as coisas ruins com relação à China. Que a gente possa ter muito dessa dimensão. E como a China vai mudando também ao longo do tempo, né? Por exemplo, havia até recentemente uma visão muito difundida no Ocidente de que a história chinesa se transformava muito lentamente, de que você não teria, talvez, grandes diferenças de uma época para outra, né? Essa é uma visão antiga, ela foi completamente derrubada pelos trabalhos históricos mais recentes, né? Então, a gente vai ver que a China muda muito com o decorrer dos séculos, né? E que ela passa por momentos de grande dinamismo econômico, cultural, social, né? E com uma periodicidade histórica que não é muito a da Europa. Você até pode usar uma expressão como, por exemplo, a China medieval ou a Idade Média chinesa, mas ela não funciona muito bem para entender a história da China, né? A história da China vai se dar muito mais de acordo com o decorrer das várias dinastias, as mudanças nas famílias reinantes. Bom, mas eu quero começar com vocês falando do que foram as primeiras dinastias chinesas, nas primeiras 3, antes da unificação da China, que são as dinastias Xia, Shang e Zhou. Essas dinastias governaram mais ou menos nesse pedaço do mapa que está marcado em vermelho, no Vale do Rio Amarelo, e elas foram dinastias cujos monarcas eram reis, né? Ainda a China não era um império ainda, e cujos monarcas governavam de maneira muito descentralizada. Eles basicamente eram soberanos sobre uma série de cidades-estado, ligas de pequenos principados, ducados, de pequenos reinos, né? Eles eram muito mais os primeiros entre os iguais do que monarcas absolutos, soberanos, que governassem com mão de ferro um grande território. Então, eles eram mais respeitados do que os outros reis e príncipes, mas a autoridade deles era uma autoridade muito mais simbólica, religiosa, né, do que propriamente uma autoridade de comando, política, etc. E para essa primeira dinastia, a dinastia Xia, o que a gente tem são indícios muito tênues. Ela era até recentemente uma dinastia quase que lendária, né? E é a partir das dinastias Shang que a gente começa, de fato, a ter pesquisas arqueológicas mais sólidas, a ter um conhecimento histórico mais profundo,
É dela também que datam os primeiros registros da língua chinesa escrita. O Gabriel vai falar um pouco sobre isso, da importância do idioma chinês, né, para o desenvolvimento da China. E, bom, que época é essa da dinastia Shang? A gente está falando mais ou menos do período de 1500 a.C. Bom, o que era o Ocidente em 1500 a.C.? O que estava acontecendo na Europa nesse período? Olha, é o período da Guerra de Troia. Quer dizer, é muito anterior à fundação de Roma, é muito anterior àquele momento de glória das grandes cidades-estados da Grécia, de Atenas, de Esparta. Então, a gente está falando de um passado que no Ocidente é muito, muito, muito remoto. Onde mesmo se a gente olhar, né, para a cultura grega como sendo aí a nossa grande matriz cultural do Ocidente, isso é algo ainda anterior a ela, né? Então, entrar numa máquina do tempo realmente que vai lá para trás. Deixa eu passar aqui o slide. Perdão. Bom, Gabriel, acho que você agora pode entrar e fazer então o seu comentário sobre a importância da linguagem chinesa, né? E como é que a linguagem nos ajuda a entender um pouco dessa história. Ótimo, professor. Só um instantinho, então. Eu acho que eu poderia, se você me permitir, do lado do host, compartilhar a minha tela. Só porque eu tinha algo aqui. Talvez não seja necessário, eu posso ir comentando. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a língua chinesa, não que isso seja essencial para o nosso curso, não vou dar uma aula sobre o chinês, não só porque eu não tenho competência para isso, mas também ninguém merece, certo? Ser obrigado no curso de graduação, que não era para isso, ter uma pequena aula sobre o chinês, mas como o professor falou, a língua chinesa tem um papel importante nesse momento de unificação, certo? É diferente das línguas de origem latina, gregas, o chinês não é uma língua que tenha um alfabeto, certo? É um idioma que usa ideogramas. O que isso significa na prática? Eu consigo aqui? Não, ainda não, tudo bem. Significa na prática... Você não está conseguindo... Você não está conseguindo compartilhar? Compartilhar a tela. Em participantes, Maurício, você pode clicar na setinha e tem eu acho que é lá que tem um allow sharing, talvez. Não sem problema. Eu vou te botar como anfitrião e aí você pode compartilhar. Maravilha. Obrigado, Maurício. Então, se vocês puderem confirmar para mim que quando entrar aí, se vocês já estão vendo um documento de Word. Entrou sim. Tá ótimo, galera. Então, aqui eu escrevi, acho que fica mais fácil de visualizar muito rapidamente. Então, não que eu precise explicar como nossa própria língua funcione, mas o que nós estamos acostumados com a língua escrita, ver uma imagem, certo? Identificar com essa imagem, essa junção de letras, um som que nós consensuamos que tem um significado, certo? Então, quando nós vemos as letras seguidas, C-A-S-A, nós sabemos que, caso alfabetizados, que o som dessa palavra será casa. Mesmo que eu seja um analfabeto funcional, eu não saiba o significado desse som, eu já consigo reproduzi-lo, certo? O chinês não funciona dessa forma. Então, como eu coloquei aqui embaixo, a escrita com ideogramas se dá na seguinte progressão. A imagem te dá diretamente o significado, certo? Então, enquanto aqui eu tenho uma junção de imagens que me remete a um som, e esse som está pactuado entre aqueles que falam a língua, que significa algo, em chinês você tem uma imagem, que no caso é essa aqui, certo? Que passa diretamente a ideia de casa.
e o som dessa palavra vai poder variar, certo? Por que isso é importante na unificação da China? Porque isso permitiu com que um funcionário público do Império Chinês no norte se correspondesse com remetentes no sul chinês, pelo modo escrito, e que não houvesse uma maior dificuldade de comunicação. Ou seja, essas pessoas, caso estivessem numa mesma sala, provavelmente não conseguiriam se entender falando. Mas, por escrito, eles conseguiriam. Você conseguiria criar uma língua que, quando escrita, é uniforme, mas que respeita as particularidades locais de pronúncia. Eu vou tentar algo um pouco mais ousado aqui para o nosso primeiro dia. Deixa eu fazer um parênteses aí, Gabriel, explicar um pouquinho como é que isso funciona. O português e outras línguas neolatinas são línguas fonéticas. Você lê um texto em português, ele está representando os sons da nossa fala, da nossa linguagem oral. O mandarim não é uma língua fonética. Tem aí uma separação muito grande entre o que está escrito e o modo como é a língua oral. Isso significa o seguinte, como o Gabriel frisava, né, os dialetos na China, e eles são inúmeros, cada província, cada vilarejo, às vezes, tem seu próprio dialeto, cada um deles é pronunciado de uma maneira. Mas na hora em que eles passam para a linguagem escrita, o caractere é sempre o mesmo. Então, se você tiver 2 chineses alfabetizados, mesmo que um não entenda o dialeto do outro, eles podem se comunicar por escrito. Eles podem se comunicar por meio de bilhetes, de cartas ou de um decreto do governo imperial. Então, imaginem o que isso representa em termos da unidade administrativa da China. Qualquer documento que viesse do governo podia ser lido em qualquer parte da China e compreendido por lá. A única coisa que você precisava era de alguém que fosse alfabetizado. Então, isso é possível porque a linguagem chinesa representa ideias, conceitos, e não sons, como faz o nosso alfabeto ocidental. O alfabeto é uma invenção, na verdade, uma invenção dos fenícios, né, de um povo do Oriente Médio, mas que foi incorporado pelos povos do Ocidente, via gregos e romanos. É diferente no caso do chinês, onde não existe essa ferramenta de comunicação que é o alfabeto. Então, cada ideia, cada palavra é um caractere. E aí, bom, quantos caracteres existem em mandarim? Eu vou dar para vocês a resposta que foi dada por um jesuíta italiano chamado Matteo Ricci, que foi um dos primeiros ocidentais a dominar o mandarim lá no século XVI. Padre Ricci dizia o seguinte: existem tantos caracteres quanto existem palavras e coisas. Para cada coisa, para cada objeto, você tem um caractere correspondente, que vai ser a descrição. Bom, Gabriel, quantos caracteres nós sabemos hoje em dia? Talvez uns 1000? Alguma coisa assim? Tomara, eu não sei. Eu acho que quando nós terminamos o básico eram algumas centenas, poucas, mas ainda em centenas. Acho que agora no intermediário talvez tenhamos atingido a marca do milésimo. Alguma coisa por aí, né? Então, se acreditem, nós estamos apenas no início de uma longa jornada, né, pela língua chinesa, pela cultura chinesa. Realmente é um idioma que te exige muitos anos de dedicação, né? Temos aqui alguns alunos que estudam também, como é o caso do Pedro, da Laura, né? É um caminho mais longo do que é você aprender, digamos, espanhol, inglês. Mas é muito interessante, é muito gratificante, e é uma língua tão diferente do que são os idiomas ocidentais, que aprender o mandarim faz com que a gente pare para pensar sobre o que significa a linguagem, sobre quais são as relações entre as palavras e as coisas e os pensamentos. Fechando aqui esse pequeno parênteses, né? Gabriel, volte aí para a sua apresentação. Muito obrigado. Eu vou tentar algo aqui, Maurício, se vocês me confirmam se dá certo, né? É a primeira vez. Eu voltei aqui para a minha tela, certo? Então, vou tentar mostrar um trecho de um vídeo. Vamos ver se minha conexão permite um vídeo que exemplifica isso muito bem. Então, de 29 a 50 e 2. Então,
Primeiro, vocês me digam se vocês estão escutando e bem. Hello, I'm Gloria. Então tá ótimo. Então, essas 4 moças aqui vão se apresentar e vamos ver de onde elas são. Hello, I'm Gloria. I'm from Sichuan, the hometown of Panda. Hello, I'm Queen Na. I'm from Harbin, it's northeast of China. And I'm from the east of China, Zhejiang province. Oh, I'm from the south of China, Guangdong. Então tá ótimo. Então, como nós vemos aqui, nós temos 4 moças chinesas que são de 4 pontas da China, certo? Você tem uma moça da costa leste, uma da parte central, né, do sudoeste chinês, uma do norte, de Heilongjiang, e uma do sul, da província de Guangdong, né, conhecida como Cantão. Então, a ideia aqui é justamente vermos como algo escrito, da mesma forma, pode ser pronunciado de forma diferente em diferentes províncias e localidades da China. Então, em 2020, temos um bom exemplo. What are you doing? 你在做什么？ Então, como pode ver, aqui nós temos 3 frases escritas, né? Nizaizuo Shama, escrito em cima em Hanzi, em caracteres, certo? Em ideogramas. Logo abaixo, uma romanização disso, que vamos chegar lá, e a tradução em inglês. E aí as 4 moças vão falar como elas falariam em suas províncias. 你在爪子？你在干哈？来搞边锋 É bem 啊！ diferente. É só para exemplificar como algo idêntico no papel pode ser pronunciado de diversas formas em diferentes localidades chinesas, certo? Eu peguei aqui um mapa, também bem interessante para mostrar como o Maurício falou, de um mapa linguístico da China. Então, esse mapa inclui não só dialetos, mas línguas também, ou seja, algo bem diferente, ou seja, o mongólico, o coreano. No extremo oeste da China, você tem povos turcos que falam outras línguas, mas abaixo desse azul aqui, abaixo do mandarim, o cantonês, o zhuang, são todos dialetos da China. Então, como você pode ver, são muitas famílias derivadas desse tronco linguístico que convivem todas sob esse guarda-chuva, quando na forma escrita, do mandarim simplificado, que nós vamos chegar nessa diferença no futuro. Acho que pode tocar aí, professor. Perfeito, vamos lá. E, bom, quais são os primeiros registros que a gente tem da língua chinesa, né? Eles vêm exatamente da dinastia Shang, do que se costuma chamar de os ossos do oráculo, né? É um nome bonito, imponente, e tem razão para isso. Na época não existia ainda o papel. Aliás, o papel é uma das invenções da China, né? Mas esse idioma era escrito em ossos ou cascas de animais, por exemplo, em cascos de tartaruga, e era utilizado para fins religiosos, né? Para cerimônias religiosas. E, progressivamente, o idioma começa a ser utilizado também para a administração pública. Então, isso nós estamos falando de 1.500 anos antes de Cristo, okay? É muito antigo. É uma forma arcaica de chinês, é bem diferente daquela que se fala hoje no país, mas você já tem ali um elemento, né, de um desenvolvimento da língua e da cultura. Gabriel, eu preciso que você me passe agora o anfitrião para eu poder aqui compartilhar. Com certeza, Maurício. Eu só não sei onde isso é, se você puder me informar. Você clica ali no meu nome. Obrigado. E aí tem ali outros, né? E aí você bota ali transferir host. Professor, eu acho que se você colocar eles como co-host, vocês não vão ficar precisando transferir um para o outro. Eu achei que todo mundo pudesse compartilhar, não sabia que pronto, me passou aqui. Vamos lá. Bom, a dinastia Shang reinou na China durante muito tempo. Ela durou mais ou menos 500 anos, né? O que, imagina,
período em que chegaram as primeiras caravelas portuguesas até hoje em dia, né, no Brasil, né? Pegaria aí toda a história brasileira. Mas chegou um momento também em que ela entrou em colapso. Ela acabou sendo dominada pela dinastia Zhou. E a dinastia Zhou reinou sobre um período de grande transformação social e política na China. Progressivamente, aquele número de grandes cidades, principados e reinados que existia na China antiga foi diminuindo. A gente passou a ter uma China politicamente mais concentrada em algumas unidades administrativas. E esse período, que vai mais ou menos do ano 800 a.C. até o ano 200 a.C., é conhecido como o período da primavera e outono e como o período dos estados guerreiros. Bom, quais são as características mais importantes dessa época? Aquela sociedade arcaica da dinastia Shang, da dinastia Zhou, era, em grande medida, uma sociedade feudal. Uma sociedade que estava baseada no domínio político de algumas grandes famílias da aristocracia, de algumas grandes famílias reais. Né? Com o correr desses séculos, a burocracia vai se tornando mais importante. Começa a surgir uma classe social de técnicos ligados à administração desses estados. E estados que estão o tempo inteiro fazendo guerras uns contra os outros. Guerras grandes, guerras violentas, que precisam de muita perícia na gestão da administração pública, na arrecadação de impostos, na organização dos exércitos. Então, essa sociedade vai fazendo uma transição de ser uma sociedade muito feudal, aristocrática, para ser uma sociedade mais marcada por essas possibilidades de ascensão social. De uma ascensão social ligada a essas novas categorias profissionais, do burocrata, né, do funcionário público, ou do militar. E esse mundo que vai criando novas possibilidades de carreira, novas possibilidades de mudança social, é um mundo também que vive uma instabilidade política e intelectual maior. A gente tem uma China que está dividida ali numa grande quantidade de estados, e no final desse período vão ser 7 estados apenas. E esses estados têm modelos políticos diferentes, têm governantes muito diferentes entre si. No início, eles ainda tinham uma certa visão política de que eles eram vassalos da dinastia Zhou. Mas com o correr desses séculos, essa relação vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais frágil, e no final desse período é cada um por si. É um mundo hobbesiano de um Estado tentando dominar os outros ou simplesmente tentando sobreviver dentro desse ambiente de grande competição internacional. E com esses vários reis, cada um com a sua visão de mundo, cada um com seus objetivos políticos, se criou também uma espécie de grande mercado cultural e intelectual. Foi uma época muito rica em termos da diversidade das escolas de pensamento, das escolas filosóficas, no sentido em que esses vários pensadores, em que esses vários filósofos podiam migrar de um reino para outro, de um estado para outro, conforme a necessidade. Então, se eles sentiam que aquela mensagem deles, que aquela filosofia deles não era muito bem-vinda ali no seu estado de origem, eles podiam, por exemplo, sair do reino de Zhao e ir para o reino Qin, porque sabiam que lá encontrariam um público melhor, um rei mais disposto. Então, se vocês pensarem nos grandes pensadores da China antiga, como Confúcio, Sun Tzu, Lao Tse, todos eles viveram exatamente nesse período. Isso não é por acaso.
justamente essa fragmentação política, esse cenário de uma maior diversidade social, cultural, permitiu a eles uma gestão também muito mais livre, digamos assim, das suas carreiras, daquilo que eles poderiam fazer, né? Uma busca mais flexível em termos de quais eram os seus patronos. A gente tem várias escolas filosóficas importantes nesse período. Eu vou abordar de maneira muito básica duas delas, né? O confucionismo e o legalismo. Aqueles de vocês que fizeram Introdução à Filosofia comigo devem estar lembrados que a gente leu um pouco, né, dos Analectos do Confúcio, fizemos aquela brincadeira de comparar o Confúcio com Sócrates, né? E ler um pouquinho desses textos confucianos com os diálogos platônicos, né, que descreviam ali o Sócrates, e vimos que eles tinham muita coisa em comum, e não por acaso. Aqui eu estou falando de um momento histórico em que esses grandes pensadores são contemporâneos dos primeiros filósofos da Grécia Antiga. Então, é interessante porque, embora eles estivessem muito distantes geograficamente, e um não conhecesse a obra do outro, eles estão lidando com temas comuns, com a busca de uma vida ética, de uma vida significativa, com reflexões acerca da política, né, de qual é ali o melhor sistema de governo. Então, vamos começar a falar um pouco do Confúcio. O Confúcio vive a maior parte da sua vida no final do período primavera e outono. Então, nesse período de fragmentação territorial da China, e a sua própria história de vida está muito ligada a essas grandes mudanças sociais que estavam ocorrendo entre os reinos chineses. O Confúcio era de uma família aristocrática muito tradicional, mas que na época em que ele viveu, era uma família que havia perdido a sua influência, a sua riqueza. Então, ele vai ganhar a vida trabalhando em várias dessas novas ocupações que surgiram por conta desses estados mais centralizados, mais organizados. Então, ele vai ter uma série de cargos públicos de baixo escalão, e vai começar também a trabalhar como professor, a angariar discípulos, né? E tentando entender qual é o lugar dele dentro desse cenário de grandes mudanças, né? E o Confúcio vai fazer uma defesa de um modo de vida ético, de um modo de vida baseado numa série de rituais e de tradições, que é uma leitura um tanto idealizada do que tinha sido aquele período feudal, sobretudo da dinastia Zhou. Ele vai olhar para a dinastia Zhou como se ela tivesse sido uma espécie de era de ouro e que ela representasse o que havia de melhor em termos de modelos humanos, em termos de modelos de referência ética. E o centro da filosofia do Confúcio é que o mais importante para um ser humano não é ser uma pessoa rica, não é ser uma pessoa poderosa, e nem sequer ser uma pessoa religiosa, com uma fé religiosa impressionante. O centro da vida para ele é ser uma boa pessoa, ter uma vida ética e ser o que ele chamava de Zhongzi, que uma tradução ao pé da letra seria fidalgo. Em geral, ela é traduzida como cavalheiro, como nobre. Não exatamente de você ser de uma família aristocrática, ser de uma família fidalgo, mas de você viver com aqueles valores éticos elevados. De você ser um bom filho, de você ser um bom pai ou uma boa mãe, um bom súdito. Então, que o mais importante da vida é você se dedicar a essas relações pessoais e que, a partir daí, se você cumprir com o seu dever nessas múltiplas redes de relações, você será também uma boa pessoa, você vai ter uma influência social ou até uma influência política mesmo. Então, e uma filosofia muito baseada também na educação, né? Muito baseada na necessidade de aprender, na necessidade de ter um conhecimento sobre o mundo,
Quer dizer, o ideal confucionista é o cavalheiro que é instruído, que é erudito e que vai exercer, assim, o seu dever, a sua responsabilidade na sociedade. Eu uso de maneira proposital os adjetivos no masculino porque esse é um mundo patriarcal. Esse é um mundo no qual as mulheres têm muito pouca liberdade social, têm muito pouca liberdade política. Quando elas têm uma influência política, isso vem, em geral, das mulheres que são parte de grandes famílias aristocráticas e que acabam exercendo essa influência a partir dessa posição na sociedade. O que também não era tão diferente daquela sociedade que havia na Grécia na mesma época. Você tem ali paralelos muito fortes, né, entre esses dois mundos. Né? E, embora o Confúcio não tivesse grande influência política na sua vida, após a sua morte, por meio dos seus discípulos, ele conquistou uma influência política absoluta. Confúcio é, sem sombra de dúvida, o pensador mais importante da história chinesa. Acho que até mais, por exemplo, para a China do que o Platão é para o Ocidente, do que Aristóteles é para o Ocidente. Ele marca todas as outras filosofias, todas as outras escolas, e a partir de um certo momento ele vai se tornar também o ideólogo oficial das dinastias imperiais chinesas. Embora isso não tenha acontecido de maneira imediata, e, sobretudo, não foi o que ocorreu na unificação da China. O pensador mais influente no momento da unificação chinesa foi o outro pensador que está nesse slide, que é o Han Fei. O Han Fei é o principal expoente de uma escola chinesa conhecida como legalismo. Bom, a gente ouve a expressão legalismo no Ocidente e a gente pode pensar, por exemplo, na questão do Estado de Direito, numa defesa da independência do Poder Judiciário, de juízes autônomos para garantir os direitos da população. Agora, essa é uma maneira muito ocidental de se pensar a lei, de se pensar o direito. Na visão de Han Fei, o direito e a lei eram instrumentos do governante. Eram instrumentos para garantir a obediência dos súditos ao rei. E a visão que ele defende nessa escola legalista é uma visão que no Ocidente é muito mais próxima à de Maquiavel. Se vocês lerem Maquiavel e lerem Han Fei, vocês vão ver que tem paralelos muito impressionantes. A ideia essencial do Han Fei é que o bem supremo é o interesse do Estado, é o interesse do rei. Então, é manter o Estado próspero, unificado, seguro e ampliar o poder desse Estado e ampliar o poder do rei. Agora, é interessante porque o Han Fei discute como fazer isso. Para o Confúcio, a ideia essencial é uma ideia de ética, de moral. A autoridade vem do exemplo. A autoridade vem de viver uma vida ética, seja no âmbito da família, seja no âmbito do Estado. Para o Han Fei, essa autoridade vem de um Estado bem governado, de um governante preocupado com o poder militar, com a prosperidade econômica, e de um governante que vai saber usar e dosar instrumentos de coerção e de domínio com instrumentos de recompensas políticas e financeiras. Ou, para usar metáforas mais comuns no Ocidente, que vai saber oscilar entre o chicote e a cenoura, entre a repressão e o incentivo. Então, se por um lado Han Fei defende leis muito duras, punições muito rigorosas, por outro, ele vai defender também que o governante use benefícios como empregos públicos, honrarias, promoções, recompensas variadas para manter o apoio da população, para manter o apoio daquelas elites que são mais importantes num projeto de expansão imperial. E o Han Fei foi, sem sombra de dúvida, o pensador mais importante no período dos Estados Guerreiros, nesse período das guerras entre esses 7 estados que sobraram e que vão levar à unificação da China.
Bom, reparem que ali no slide ele aparece como Han Fei Tzu, né? Bom, o que acontece? Esse sufixo tzu ou tsi, dependendo da transcrição, é um sufixo que significa mestre. Então, Han Fei Tzu é o mestre Han Fei. O próprio nome do Confúcio, Confúcio é uma latinização do nome chinês dele, que era Kongzi, mestre Kong. Então, quando você vê alguém em chinês com esse nome, né, Tzu, Tsi, é porque ele é muito respeitado historicamente. Ele alcançou esse status de ser um mestre, de ser uma referência cultural, intelectual. E um dos grandes pensadores dessa época é exatamente um homem que no Ocidente nós conhecemos como Sun Tzu, né? O autor de uma obra magistral sobre a arte da guerra, e sobre o qual o Felipe vai falar agora um pouco e explicar para vocês a importância do Sun Tzu, como foi o pensamento dele sobre a guerra e como que ele se enquadra nesse contexto histórico que a gente está descrevendo. Felipe, eu vou transferir para você aqui a possibilidade aqui de você compartilhar. Bola para... Perdão, passei para o Gabriel. Gabriel, passa para o Felipe, por favor. Claro, já estou passando. Então, Felipe, é contigo agora. Eu vou transferir aqui uma apresentação, vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz para vocês. Vamos ver. Não sei se está aparecendo aí. Apareceu? Entrou. Show de bola. Felipe, perfeito. Então, como o professor falou, essa terminologia Tzu, né, quer dizer mestre, o mestre Sun, que foi uma família muito, muito importante na China em termos militares. E nós, como internacionalistas, nós sabemos bem a importância da guerra para a formação social, para a formação dos estados, para as relações internacionais. A nossa disciplina foi criada, né, justamente com esse propósito de estudar a guerra, como evitar a guerra, como se prolongar a paz e tudo mais. Então, deixa eu só botar aqui, visualizar a tela cheia. Show de bola. Esse é o livro do Sun Tzu, né, que nós conhecemos aqui no Ocidente, A Arte da Guerra. Foi um livro mal traduzido, porque, se for ao pé da letra, deveria ser A Lei da Guerra, e não A Arte da Guerra. Então, esse é um livro de grande expoência do Sun Tzu, e é um livro muito interessante porque ele é muito curto, conciso, e que ele procura nesse livro explicar como devem ser conduzidas as guerras, ou seja, como se conduzem como se conduz o Estado, como um soberano deve agir em momentos de conflito, como preservar a sua sobrevivência estatal, e a gente vai ver que tem uma perspectiva muito realista das relações internacionais. Então, Sun Tzu, ele não sabe ao certo se ele existiu, muitos autores dizem isso. Então, mas os que dizem que ele existiu pode datar que ele viveu de 544 de Cristo a 496. Então ele é muito contemporâneo ali a Confúcio, né? Justamente o professor mostrando esse período em que eles viveram de certa anarquia ali na China, né? Esses estados brigando entre si. Então foi um período de que Sun Tzu foi ideal, Sun Tzu mostrar o pensamento dele, o que ele achava. Então ele viveu no período da primavera e outono, marcada por essa descentralização política, formação de pequenas unidades políticas independentes, lutando uma contra as outras, e contemporânea com Sun Tzu. Mas a obra do Sun Tzu foi muito usada no período posterior dos estados combatentes, né? Eu trouxe um pouco o mapa, e a partir dessa sua experiência em guerras e conflitos, e nesse período de disputa, Sun Tzu, ele criou esse tratado, ele escreveu esse tratado militar, que é um tratado que aborda um pouco filosofia e um pouco das ciências militares, né? Então, é sucinto, profundo
e busca como manejar assuntos gerais do Estado, uma boa condução política, inteligência estatal. Ele fala do exercício da diplomacia no conflito. Então, é uma obra fundamental e que hoje em dia se aplica a várias coisas, né? A questões econômicas, administrativas. Um dia desse eu vi uma propaganda de como se vender de acordo com Sun Tzu. Então, assim, porque é algo muito curta, muito sucinta, bem legal. Sun Tzu, ele fala de balança de poder, que a gente conhece bem, né? Ele retoma esse termo, e que basicamente a balança de poder é o sistema de alianças, ou seja, como você articular contra o seu inimigo. Então, ele defende que alianças sejam feitas com os inimigos dos seus inimigos, porque vocês terão algo em comum, né? E a gente pode ver que na história da China, Mao Tse-tung utilizou isso muito bem. Não à toa que quando houve a Revolução Chinesa, ele se aliou à União Soviética contra os Estados Unidos. Posteriormente, ele se aliou aos Estados Unidos para ir contra a União Soviética nos momentos. Então, Sun Tzu até hoje tem impacto na China, no pensamento estratégico chinês. Então, as ações devem ser ardilosas, devem ser pensadas de maneira para enganar o seu inimigo. Camuflagem, das logísticas críticas, induzir o seu inimigo ao erro. Então, essa é uma das colunas vertebrais do pensamento do Sun Tzu. Isso porque ele acreditava que a guerra é uma matéria de sobrevivência do Estado. Então, o seu uso depende de uma avaliação correta do cenário ali, do contexto. A gente pode pensar que o Sun Tzu achava que a guerra era instrumento para tudo, né? Mas, na verdade, ele diz pelo contrário. Ele diz que a guerra deve ser evitada. Só faça a guerra quando você se garantir. Então, ou seja, a habilidade suprema de um comandante, de um general, de um líder, não é ganhar 100 batalhas, a invencibilidade, mas é ganhar uma batalha sem combater. É você fazer com que o seu inimigo perceba que é muito custoso lhe atacar. Então, a gente percebe muito bem como a China consegue fazer isso hoje. Até o Bolsonaro fala que não, quando ele visitou a China, ele chegou lá e disse, caramba, a China é capitalista, não é tão assim, soft socialismo. Então, ou seja, justamente a maneira que os chineses fazem de evitar que o inimigo te ataque, evitar que se entre em guerras. Então, tem um contraste interessante, né, Felipe? A gente conversava sobre isso antes da aula, que é o contraste entre o Sun Tzu e o Clausewitz no Ocidente. Perfeito. O principal pensador militar do Ocidente, e que é totalmente ligado na ideia da batalha decisiva, de os estados vão se enfrentar num grande combate direto, aberto, que é uma tradição muito forte no Ocidente, não é a única, mas é a mais importante, né? E o pensamento chinês é diferente, né? É um pensamento que dá muita importância, por exemplo, para espionagem, para essas manobras políticas e diplomáticas, para operações de guerrilha, e não necessariamente aquela guerra decisiva. Exatamente, professor. Tanto é que a gente pensa, poxa, que os chineses intervêm, que os chineses vão, dependendo do presidente, eles vão se aliar a um presidente, entrar em guerra com o país por conta disso, aquilo. Na verdade, os chineses buscam ao máximo evitar conflitos, guerras, justamente pelos custos que isso pode causar ao desenvolvimento, à preservação, à estabilidade da ordem vigente na China. Então, para o Sun Tzu, são 5 fatores para se levar à vitória, o que ele chama de caminho. A busca por uma coesão nacional através de uma boa liderança. Então, para ele, o comandante de uma nação, o comandante de tropas, deve ter muito boas relações com a sua população e com as tropas que estão ali, justamente para que haja um equilíbrio da vontade entre o comandante e os seus governados. Ele diz também que deve se conhecer bem o clima e fazer uma boa leitura ali da batalha, conhecer muito bem o terreno, mapear o cenário, uma liderança, popularidade perante os comandantes, para que eles tenham a legitimidade. E o que eles falam das regras de combate, né? Determinadas normas. Ele diz que deve-se preservar os prisioneiros de guerra, justamente para que os prisioneiros de guerra não haja reciprocidade. Então, quando alguém prender os seus tropas, não haja decapitação, ou seja, ele ali já se falava um pouco do direito humanitário internacional humanitário, né? Ele fala também um pouco do poder do moral, ou seja, um soldado motivado é um soldado que luta com mais vontade,
independentemente das condições. Então, o comandante deve se preocupar com as suas tropas. Então, ele diz, o que destrói o inimigo é a raiva. E a raiva pode levar o inimigo a adotar ações equivocadas que podem levar à sua derrota. Então, é sempre pensar, ele preza muito a defesa, mais do que o ataque, ele preza muito a defesa. Então, o pensamento estratégico chinês é pensar com calma, sentar, botar as coisas no papel, raciocinar. Isso de guerra psicológica, né? Exato. Operações de propaganda. Exato. É um conceito super moderno no Ocidente, mas os chineses já pensavam nisso ali há quase 3.000 anos, vocês entendem? Exatamente. A obra do Sun Tzu nos falou 2.500 anos, então, assim, de qualquer jeito, é muito antiga. Ele fala da atividade de inteligência, de espionagem, que permite a destruição dos planos do inimigo, ou seja, você tem que infiltrar algum agente para descobrir os planos, como permitir e fazer com que o inimigo pense que você não sabe do plano dele. Então, quando ele for atuar com o plano dele, você o pega desprevenido. Então, essa é uma concepção que o Sun Tzu faz muito bem, né? Então, a importância de se ter uma boa rede de inteligência. Tem muitos autores que dizem que, de repente, aquele carinha que está na pastelaria vendendo pastel, ele é um agente chinês ali que está levantando informações que pode levar ao governo chinês. A gente vê muito isso em termos desse mundo virtual, né? Os chineses atuando para pegar informações. E isso é o que anda preocupando muito os Estados Unidos com a questão do TikTok, com os dados levantados da população norte-americana. Então, assim, Sun Tzu até hoje está aí. Diplomacia na guerra, ele fala que a diplomacia serve para destruir as alianças do seu inimigo, ou seja, para enfraquecê-lo e derrotá-lo. Então você isola e neutraliza o seu inimigo. E um termo que ele utiliza muito, que é muito abordado hoje na psicologia, nas vendas, no meio empresarial, é de que é importante você conhecer a si próprio e o seu inimigo, porque assim você pode ganhar as batalhas. Conhecendo a si próprio e não conhecer do inimigo, você fica na sorte. E não conhecendo a si próprio e nem o seu inimigo, você está fadado ao fracasso, você vai fracassar. Então você deve conhecer os seus parceiros, os seus aliados, os seus inimigos e a si mesmo. Você pensar a sua força, quais são as suas capacidades, o que você quer no cenário internacional. Então, isso o Sun Tzu já falava 2.500 anos atrás. E como o professor falou, a gente pode fazer um contraponto com um grande expoente da estratégia militar do Ocidente, que é o Clausewitz, que ele viveu no período ali das guerras napoleônicas, no início do século XIX. Ele lutou com as tropas prussianas, a Alemanha ainda não havia se unificado, só nos anos 70 do século, mas ali ele lutava nas forças prussianas e logo em seguida ele passou para a parte russa. Então, a concepção do Clausewitz era a concepção de que a guerra é algo que vem da essência humana, né? É muito aquela concepção obesiana. E ele preza muito o ataque para a defesa, em detrimento da defesa. Então, diferentemente do Sun Tzu, que é preciso se defender, se preparar muito bem, ver as coisas como é que vai planejar, como é que vai fazer. O Clausewitz, ele fala, não, para você se defender, você tem que atacar primeiro. Então, pegar desprevenido, essa concepção que o professor falou da guerra como fio único, porque isso é da essência do ser humano, porque o ser humano é político. E a política, a guerra é um instrumento da política por outros meios. A grande frase do Clausewitz. Então, como o ser humano é um animal político, e a política nada mais é do que o desencontro, o choque de interesses de várias partes, das partes ali envolvidas, a guerra é um instrumento viável. Sun Tzu falava que não, deve-se evitar a guerra, mas se for para lutar, então ele faz aquele manual, como agir em cenários isso, como agir em cenário aquilo. É uma obra bem legal. Então, para mostrar bem, deixar bem claro, Sun Tzu, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Enquanto o Clausewitz fala, a melhor forma de defesa é o ataque. Então, é para mostrar o contraponto entre como se pensa o pensamento milenar chinês e o pensamento ocidental estratégico. Para elucidar o jogo estratégico mais expoente no Ocidente é o xadrez, em que as peças ali se movimentam e cada peça come a outra a ponto de você diminuir as forças do seu inimigo e colocar em xeque-mate, derrotar o rei.
Batalha direta. Você tem que matar o rei adversário. Exatamente. É só assim você derrota o inimigo. O jogo estratégico mais expoente na China, que é centenário, é justamente o que se conhece como Go, né? Em que as peças não se comem, não se retiram as peças, mas você ganha o inimigo quando você consegue contorná-lo, fazer com que ele não consiga se movimentar. Então, é um jogo muito mais demorado, é um jogo que você tem que ter mais paciência, são muito mais peças envolvidas, e que a ideia é justamente essa, você permitir que não permitir que o inimigo se movimente, o inimigo perceber, caramba, eu fui derrotado, então não vou nem tentar nada porque fui derrotado. Então, basicamente isso, professor. Muito obrigado, Felipe. Me devolve aí agora o poder do host para eu jogar aqui a apresentação. Bom, então vejam vocês que muito dessa nossa discussão, né, é esse cenário político, estratégico diferente que a China tinha na comparação com o Ocidente, né? E por que a China conseguiu se unificar e a Europa nunca conseguiu fazer isso? Como eu dizia para vocês, a gente teve ali no passado em torno de 7 reinos, 7 estados chineses, né? E chegou um momento, em 221 a.C., em que esses estados foram unificados. O que aconteceu? Como é que isso foi possível e por que a China conseguiu fazer o que a Europa nunca conseguiu? Existem várias hipóteses, né? Várias explicações para isso. Uma delas é o seguinte: geografia. Nesse momento, a geografia chinesa é basicamente os vales dos 2 grandes rios. O Vale do Rio Amarelo, o Vale do Rio Yangtze. É diferente da geografia da Europa, que é muito fragmentada. A Europa é toda atravessada por cordilheiras, como os Alpes, os Pirineus, por grandes florestas, como a Floresta Negra. Aquilo tornava, sobretudo no passado, né, muito mais difícil os exércitos circularem de uma área para outra, ou mesmo combaterem em grandes batalhas, né? No caso chinês é diferente, né? O que a gente vai ver realmente é uma circulação muito mais fácil desses exércitos, desses impérios. É um pouco como o Egito também, que vai se unificar a partir do Vale do Rio Nilo. No caso chinês, são esses 2 grandes vales, sobretudo do Rio Amarelo. E nesse período dos estados guerreiros, a gente vai ter esses 7 estados guerreando uns contra os outros, e o que vai vencer essas disputas vai ser esse estado mais a leste, o estado de Qin. Originalmente, ele tinha sido uma espécie de primo pobre da civilização antiga chinesa. Ele era o mais afastado geograficamente, aquele que tinha sido de uma colonização mais tardia, mas, com o tempo, ele foi se desenvolvendo muito, em particular do ponto de vista militar. No final desse período dos estados guerreiros, o reino de Qin tinha virado uma espécie de Esparta chinesa, ou de Prússia chinesa. Quer dizer, ele era um estado extremamente voltado para fazer a guerra, que tinha desenvolvido forças armadas muito sofisticadas e com um esquema de recrutamento militar em larga escala, de treinamento militar em larga escala, com um exército profissional. É uma coisa realmente muito impressionante, não só para aquele cenário, para aquele momento ali da China, mas na comparação com qualquer outro império da era pré-moderna. E somando a esses fatores estruturais, tecnológicos, teve um fator político, que foi uma liderança muito importante, que é o rei de Qin, que vai se tornar o primeiro imperador da China. E aqui
um parêntese também para algo curioso, para algo importante. A China foi um império de 221 a.C. até o ano de 1912. Então, 2.100 anos de império. Isso é muita coisa, né? Para qualquer época, para qualquer lugar. No entanto, quantas pessoas no Ocidente são capazes de citar o nome de um imperador chinês? Faça um teste. Perguntem aí para um parente, para um amigo, para um professor. Provavelmente, essas pessoas vão ser capazes de citar o nome de um imperador romano, por exemplo, né? Ou, sei lá, né? Talvez até de algum imperador japonês, mas dificilmente, a não ser que essa pessoa goste muito de ler sobre a história da China, dificilmente ela saberá o nome do imperador chinês. Isso mostra o quanto a nossa noção de história geral é muito voltada para o Ocidente e não olha como deveria para a China e para outros grandes impérios asiáticos, por exemplo, o Império Mughal na Índia, por exemplo. Isso é muito ruim. E isso é uma tradição eurocêntrica que não funciona mais para entender o mundo de hoje. Nós estamos vivendo num mundo, numa ordem global, onde a Ásia está se tornando cada vez mais importante. Ou melhor dizendo, ela está recuperando uma influência, um poder, uma projeção que ela teve com muita força no passado. Até o século XIX, mais ou menos. Nos últimos 200 anos, a Ásia perdeu essa posição de liderança por conta da Revolução Industrial, por conta da expansão dos impérios coloniais do Ocidente. Mas ela agora está voltando a ter esse lugar central na economia global que ela teve no passado. E, sobretudo, para entender hoje a importância da China e da Índia, mas também do Japão, também das Coreias, ou dos países do Sudeste Asiático. Então, parte do nosso esforço de compreender o mundo contemporâneo tem que ser também um olhar mais aberto, mais amplo, mais global para a história. A gente não pode mais ler a história global como eu aprendi na minha época de história, de escola, em que era basicamente a história da Europa Ocidental com alguma coisa dos Estados Unidos ali. A gente tem cada vez mais que olhar essa história global, entendendo o papel que a China, que a Índia, que o Japão, que a África, que o Império Otomano desempenharam em todas essas grandes redes de comércio, de política, de guerra, do que fosse. Isso é muito um desafio para a geração de vocês, para a geração que está se defrontando com esse mundo de uma economia mais global, mais interdependente do que era há 20 anos, há 30 anos. Então, fecha parênteses e vamos, então, ao nome de um imperador chinês. Assim, quando perguntarem para vocês, você conhece o nome de algum imperador chinês? Sim, Qin Shi Huangdi. Vamos explicar esse nome. Primeiro, o nome da dinastia dele, Qin, que era também o nome daquele reino dele, né? Vocês estão lembrados aí do outro slide, né? Então, o rei de Qin virou o primeiro imperador da China e ele se deu, o nome da sua dinastia era o nome do seu reino, o reino Qin. E aí você fala, mas professor, Qin, China, soa muito parecido, não é? É uma coincidência? Olha, não é. A gente vai ver em outras aulas os vários nomes que a China teve ao longo da história e como ela foi chamada no Ocidente de diversos nomes. Esse nome de China é relativamente recente no Ocidente. E ele não tem nada a ver com o nome chinês para o próprio país, que é Zhongguo. A gente vai ver isso em outra aula. Mas esse nome de China é uma corruptela
de como essa dinastia Qin soa para os ouvidos ocidentais. Então, basicamente, no Ocidente, se dá ao país inteiro o nome do que foi essa primeira dinastia da China unificada. E o final desse nome, Huangdi, é um termo que a gente, em geral, traduz como imperador, né? Mas ele é, na verdade, um termo que tem um significado religioso e político mais ambicioso. Huangdi combina dois grandes grupos de reis mitológicos da China, lá daquele período daquelas 3 dinastias pré-unificação. Esses reis eram meio lendários, era como se fosse um rei Arthur da história chinesa. E o Qin Shi Huangdi, esse primeiro imperador, absorveu no próprio título os nomes desses reis lendários. É como se ele tivesse dito para os seus contemporâneos, para os seus súditos, que ele era tão poderoso, que ele era tão bom, que ele era tão influente, que ele estava na altura daqueles reis mitológicos. Então, isso é o equivalente, digamos, a um rei da Inglaterra dizendo que o nome dele era Rei Arthur, João, não sei o quê. Que ele era tão bom quanto o Rei Arthur. Então, olhem o tamanho da ambição desse primeiro imperador. Ele está se equiparando às grandes lendas da história da China. E que eram cultuados religiosamente, né, como deuses. Né? Então, na prática, ele está dizendo que ele está virando um deus vivo. É muito barra pesada isso. Né? Ele é o filho do céu. Né? Ele está se autoproclamando ali um lugar na ordem divina, na ordem religiosa das coisas. Só que, como todos os homens que acreditam ser deuses, alguma coisa acontece na vida e esses homens descobrem que eles são apenas seres humanos mortais, como quaisquer outros. E aí, essas grandes ambições de Qin Shi Huangdi esbarraram em alguns problemas e foram problemas graves. Primeiro, é porque ele não viveu muito tempo depois de unificar a China e a sua dinastia não durou muito. Ela caiu já com seu filho. Então, eles não tiveram realmente muito tempo, a família Qin não teve realmente muito tempo para implementar essa visão deles de país, né, do que eles queriam ali fazer na China. Né? E aí teve um outro problema, que foi o seguinte. Por todos os registros históricos que a gente tem, Qin Shi Huangdi foi um homem muito cruel. Um monarca impiedoso, muito habilidoso politicamente, muito sofisticado em termos dos seus instrumentos políticos, mas um homem muito cruel, um homem muito brutal, com os seus inimigos e com os seus aliados, que por uma razão ou outra entravam em desconfiança com ele. E toda essa crueldade, toda essa brutalidade, talvez tivesse sido necessárias para levá-lo ao poder. Mas uma vez que ele chegou ao palácio, uma vez que ele se tornou imperador, né, ficou muito mais difícil para ele governar mantendo esses métodos cruéis. E, bom, o que eu estou chamando de métodos cruéis? Né? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu mencionei que, embora o Confúcio seja o pensador mais importante da história chinesa, no momento da unificação, ele era uma figura secundária. A figura mais influente, em termos intelectuais da unificação, foi o Han Fei. Foi a escola legalista. E o Qin Shi Huangdi acreditava que não era uma boa ideia existirem várias escolas filosóficas. Que aquilo criava um ambiente muito confuso, muito instável. E como havia agora só um imperador para governar a China,
deveria haver apenas uma escola filosófica. E ele escolheu o legalismo. Aquela escola que colocava, né, o poder do Estado no centro das preocupações. E ele juntou muitos dos principais pensadores confucionistas que existiam na China naquela época e matou todos eles. Ele enterrou todos esses caras vivos. Dezenas de pensadores. Imagina isso. Um monarca que chega ao poder e mata alguns dos principais acadêmicos do país, dos principais pensadores do país. Depois ele acabou tendo seus próprios problemas com os legalistas também, né? Mas, enfim, nesse momento inicial, os seus adversários eram os confucionistas, né? Então, essa brutalidade toda foi criando muitos inimigos para a dinastia Qin. Agora, essa dinastia caiu muito rápido e a dinastia que se seguiu a ela, que foi a dinastia Han, durou muito tempo. Ela durou 400 anos. Então, em grande medida, a história que ficou, a memória que ficou dessa unificação da China, não foi a memória da dinastia Qin, que unificou o país. Foi a memória da dinastia Han, que a sucedeu. E essa dinastia Han olhou para os seus antecessores e dizendo, esses caras são os vilões da história. Eu tenho que construir a minha memória da dinastia Han, provando que eles eram os vilões e que eu agi certo tomando o poder deles. Então, na maior parte do tempo, na maior parte da história da China, o Qin Shi Huangdi foi visto como um tirano, como um homem muito cruel, como alguém que não devia ser imitado, como alguém que não devia ser a grande referência. Bom, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais da história dessas várias dinastias, o que cada uma delas teve de mais importante. E o dever de casa de vocês dessa primeira aula vai ser assistir um filme sobre o Qin Shi Huangdi, sobre as guerras de unificação da China. Mas um filme que tem uma visão muito mais positiva dele. Por quê? Porque no período do Mao Tse-tung, no período da China, depois da Revolução Comunista de 49, né, o Qin Shi Huangdi foi revalorizado. O Mao Tse-tung e muitos líderes comunistas olharam para ele e se identificaram. Porque a gente vai ver que a Revolução Comunista aconteceu no momento em que a China vinha de muitos e muitos anos de guerra civil, fragmentação territorial. Então, Mao Tse-tung achava que ele tinha que fazer aquilo que fosse necessário, não importasse o quanto aquilo fosse brutal, para reunificar a China. E ele olhou para esse primeiro imperador, que agiu de maneira muito brutal para unificar a China, e falou, bom, esse cara entendeu algumas coisas. Eu posso aprender algumas lições históricas com ele. Então, na China contemporânea, há essa revalorização, pelo menos até um certo ponto, do Qin Shi Huangdi. E essa revalorização dele passa também por uma notável descoberta arqueológica, que foi uma das mais importantes do século XX. E essa descoberta que está mostrada ali no slide. Os soldados de terracota, que eram os guardiões do túmulo do primeiro imperador. Então, vamos lá. Ainda no seu período de vida, depois que ele virou imperador, Qin Shi Huangdi começou a construir um grande mausoléu. Ele começou a construir um grande túmulo onde ele seria enterrado, né, e que seria o grande memorial de quem ele foi, do que foi o seu governo, do que foi as coisas importantes que ele fez na sua vida. E ele construiu, para acompanhá-lo nesse mausoléu,
um exército de estátuas, de alguns milhares de estátuas, que são essas que estão nos slides, os soldados de terracota. Essas estátuas representavam a sua guarda imperial, os seus soldados mais próximos. E reparem, pela foto no slide, que esses soldados têm expressões diferentes. Eles não são uma cópia um do outro. Eles não são exatamente estátuas que representavam indivíduos. Esses escultores que trabalharam nesse memorial trabalharam com alguns modelos de nariz, de rosto, de testa, e eles foram combinando esses modelos de maneira diferente para formar expressões diferentes. Então, eles não são soldados individuais, mas eles também não são iguais. Então, olha o nível do esmero, né? O nível do detalhe nesse memorial. E aí você tem também, claro, objetos da corte, né? Objetos do cotidiano. Né? Então, isso é comparável, em termos dessa ambição, às pirâmides dos faraós egípcios. Só que teve um problema. O imperador morreu, o seu filho foi deposto, e esse túmulo foi esquecido. Com o correr do tempo, ele acabou sendo soterrado. E havia lendas de que existia um túmulo desse tipo, mas que ninguém sabia se eram ou não verdadeiras. Esse túmulo acabou esquecido, como tanta coisa do reinado dele. E ele só foi redescoberto na década de 1970. 2000 anos depois da sua construção. Foi, sem dúvida, uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, se não a mais importante. E até hoje, esse túmulo do primeiro imperador não está totalmente escavado. Ainda tem muita coisa que está sendo pesquisada ali. E é uma escavação difícil por razões de segurança, né, por problemas de tecnologia mesmo, de como você pode escavar tudo aquilo sem provocar um desmoronamento, sem provocar um desastre. Hoje ele é considerado como uma das principais atrações turísticas da China, junto com a Cidade Proibida e com a Grande Muralha. E, bom, o primeiro imperador construiu não só os soldados de terracota, né, como também construiu a Grande Muralha. Ele fez muita coisa, ele teve uma vida muito atribulada. Né? Então, vamos lá. A parte da Grande Muralha merece uma explicação. No período dos Estados Guerreiros, esses vários reinos que existiam na China começaram a construir muralhas do que hoje é o norte da China, para se proteger de ataques contra as populações nômades que existiam ali na Ásia Central. Então, já havia ali uma série de muralhas individuais em vários daqueles estados. O que o Qin Shi Huangdi fez foi pegar essas várias muralhas individuais e ligar umas às outras, conectá-las umas às outras, e criar ali uma primeira versão da Grande Muralha, que era muito diferente da Grande Muralha que existe hoje em dia. Okay? Se vocês forem à China e visitarem a Grande Muralha, façam isso algum dia. Né? É uma das grandes obras da espécie humana nesta terra. Assim. Tem que ir lá, tem que ver, tem que visitar. Né? Mas a Grande Muralha que vocês verão lá é basicamente uma obra da dinastia Ming, do século XV em diante. Mas já nesse passado remoto, 2.200 anos atrás, já havia ali uma Grande Muralha. Essa primeira versão foi uma versão feita pelo Qin Shi Huangdi para se proteger contra esses povos nômades, né, das estepes da Ásia Central. Inclusive, há uma especulação também arqueológica, histórica, de que um desses povos poderia ser o povo que os europeus chamam de hunos, que são o povo que mais tarde foi saquear Roma, né, que foi um dos responsáveis pela destruição do Império Romano. Tem algumas dúvidas ainda, né, se realmente é o mesmo povo, mas tem alguns indícios fortes nessa linha.
E aí tem algo interessante nessa história, que a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre essa história antiga da China. Os arqueólogos estão fazendo muitas escavações, os historiadores estão pesquisando muita coisa, e na medida em que a China se abriu muito nos últimos 40 anos, esse acesso dos especialistas à China também se tornou muito mais fácil, muito mais frequente. Os grandes projetos de pesquisa internacionais, as parcerias com as universidades chinesas. Então, a gente está descobrindo muita coisa sobre a história antiga da China. E com certeza, muita coisa virá pelos próximos anos. Com certeza, a gente vai descobrir muita coisa sobre a dinastia Xia, sobre o período dos Estados Guerreiros, muita coisa que para nós hoje ainda não é conhecida em muito detalhe, vai se tornar ali mais forte, mais evidente. Então, ainda é um processo que está em curso, né? Como eu dizia para vocês, a história chinesa está em pleno momento ainda de redescoberta. E parte do nosso convite para vocês neste curso é o de mergulharem na cultura chinesa e na história chinesa, inclusive nessa história mais antiga. Vocês vão ver que os grandes debates políticos da China, com muita frequência, fazem menção a esses grandes acontecimentos históricos. Então, é importante a gente conhecer o que foi esse período para entender um pouco melhor também a China de hoje. E o que a gente vai fazer nesse curso é que, além dessas aulas que a gente tem aqui, digamos, no ao vivo, no que a gente está chamando, nesse novo jargão das aulas online, de aulas síncronas, a gente vai ter também atividades que vocês vão fazer fora desse período, o que a gente chama de atividades assíncronas. Como vocês sabem, no nosso planejamento original, esse curso seria uma aula de 4 horas de duração, o que, em termos presenciais, funciona. Mas a minha experiência é que nas aulas online isso não dá certo. A gente tem uma capacidade de concentração menor na internet, a nossa capacidade de interação diminui também, né? Ainda mais numa turma muito grande como essa. Então, o máximo que funciona em termos de atividade síncrona são 2 horas e o resto vocês vão fazer em atividades em casa. E o dever de casa que vocês terão nessa semana é assistir a um filme chinês. Aí, bom, não sei o quanto de vocês viu em algum momento filmes da China. Isso não é uma coisa tão comum, né? Mesmo quando você tem um conhecimento da história chinesa, mesmo quando você está habituado já a pensar um pouco o que é essa cultura. Mas hoje em dia ficou muito mais fácil ter acesso a esse tipo de material. E aí o que acontece? Você tem a possibilidade, por exemplo, de ver festivais online sobre o cinema da China. E tem exatamente um deles acontecendo. E o que eu vou recomendar a vocês é assistir a um filme que está neste festival. Eu vou passar para vocês o link pelo chat de como é que vocês podem acessar esses filmes. Foi agora para o chat. Se vocês clicarem nesse link, ele vai abrir para vocês ali uma descrição do que é esse festival. E ao longo de setembro e outubro, esse festival vai exibir online 11 filmes chineses, que vêm desde filmes dos anos 30 e 40 até filmes contemporâneos. E o meu dever de casa para vocês é que nessa próxima semana vocês vão assistir a um filme chamado Herói, do diretor Zhang Yimou. Acabei de colocar ali o nome no chat.
Bom, primeiro, quem é o Zhang Yimou? Ele hoje é o diretor de cinema mais famoso, mais importante da China. E, a meu juízo, ele é um dos melhores cineastas do mundo. Eu o colocaria em qualquer lista dos 10 melhores diretores de cinema vivos. E ele é um diretor de cinema que na China está muito marcado, muito associado ao período do início das reformas econômicas da China. A carreira dele começou a partir daquele momento. E ele foi um dos primeiros cineastas chineses a ficar muito famoso no Ocidente. Então, ele é super importante desse momento de internacionalização da China, né? De abertura econômica, de abertura política, de abertura cultural. Quer dizer, ele está muito ligado a tudo isso que estava acontecendo na China nessas circunstâncias. Eu vou colocar para vocês o cartaz do filme, para vocês terem um pouco da dimensão. O Gabriel está mencionando ali no chat que é super fácil de usar, é tranquilíssimo. Ali pelo festival vocês vão ter um link para uma plataforma. Funciona assim mais ou menos como se fosse um Netflix, ele está legendado. E esse filme Herói é um filme sobre o primeiro imperador. É um filme que se passa nessas guerras de unificação, e o protagonista do filme é um homem que quer matar o rei de Qin. Ele tem um projeto pessoal de vingança contra o rei, e ele quer matar esse monarca. Só que à medida que ele começa a embarcar nessa missão, ele começa a ter dúvidas, porque ele percebe a importância histórica do que o rei de Qin está tentando fazer. Essa importância histórica de unificar a China. Então, é um filme muito interessante para ver o que era esse período, como é que eram essas guerras e essas intrigas entre os vários reinos. E ele é um filme visualmente muito bonito. Vocês vão ver que a direção de arte dele, a maneira como o diretor usa as cores na história, é absolutamente deslumbrante. Não sei o quantos de vocês já viram algum filme chinês antes disso, mas se não viram, é um excelente momento para começar a assistir. E acho que vai ser uma grande descoberta para muitos de vocês, né? A oportunidade de vocês ampliarem os horizontes culturais, de vocês terem um pouco essa dimensão de como tem aí uma arte legal, diferente, bacana, né? Que muitas vezes a gente não conhece ainda no Ocidente, né? Mas que é importante para vocês terem uma familiarização maior. Bom, eu estou salvando ali para vocês no chat tanto o link para assistir o filme, quanto a apresentação de PowerPoint que eu fiz hoje para vocês. Podemos agora abrir, temos ainda 10 minutos. Perguntas, dúvidas, comentários, é o momento para isso. Maurício, boa tarde, está me escutando? Estou te ouvindo bem, Alessandro. Opa, então, eu pensei numa dúvida mais lá para o meio da aula, mais ou menos, mas como eu já sabia que você costuma abrir o final da aula para essas perguntas, eu deixei para o final da aula. Me veio na cabeça, logo na apresentação do Felipe, né, quando ele fez aquele comentário, né, até a comparação dos jogos ali, né, que a Letícia já comentou que realmente foi muito boa e realmente foi excelente, me veio uma dúvida, né, nesse sentido. Hoje a China ela claramente se apresenta, né, como uma postulante ao cargo que os Estados Unidos aparentemente vai deixando, né, como possível, né, potência mundial. E a minha pergunta vai em cima de talvez não seja por causa dessa filosofia, né? Hoje o mundo globalizado, né, com um período de paz, né, pelo menos em larga escala, relativamente grande, né, óbvio, com muitos conflitos localizados, mas em larga escala um período grande, se a China não estaria tendo alguma vantagem nesse sentido por ter uma filosofia não necessariamente mais pacifista, né, mas não tão voltada para esse conflito direto ou buscando evitar esse conflito direto, se isso não estaria mais em dia, né, com o que acontece hoje no mundo. É uma ótima pergunta, né? Por exemplo,
muitas vezes, lendo as análises dos autores americanos sobre a China de hoje, eles afirmam que a China está usando com mais habilidade esses vários instrumentos do poder global, usando economia, investimentos, comércio, que seja, e que os americanos acabaram perdendo um pouco, né, dessa prática, acabaram perdendo um pouco dessa habilidade. Eu não diria para vocês que a gente tem que estudar Confúcio, Sun Tzu ou os legalistas para entender a política externa chinesa de hoje. Eu acho que ela pode ser interpretada, analisada, simplesmente estudando política contemporânea, né, ou economia contemporânea. Mas o meu argumento para vocês é que a gente ganha mais ferramentas para as nossas análises quando a gente mergulha na história, na filosofia, na cultura. A gente vai começar a ver melhor essas várias relações. A gente vai começar a compreender de maneira mais profunda a relação dos chineses com o seu próprio país, com a sua própria cultura. E acho que as nossas análises vão ficar mais legais. Elas vão ganhar um tempero mais saboroso, né? Sem contar que eu espero que seja para vocês, como tem sido para mim, uma grande aventura mergulhar na cultura chinesa. Ela é uma das tradições intelectuais mais ricas da humanidade. Acho que vai ser um ganho para todos nós, como pessoas, né? Para a nossa cultura geral, conhecer um pouco mais sobre isso. Posso completar, Obrigado, professor? Maurício. Obrigado aí pela resposta. Felipe? Não, só completar rapidinho que a pergunta do Alessandro, que foi muito boa realmente, e que de fato esse pensamento é muito antigo, é milenar. E o mundo moderno é muito dinâmico, as características desse mundo moderno. Mas esse pensamento é interessante justamente por dar base à essência do pensamento chinês, no sentido de conhecer o terreno, conhecer o clima, pensar antes, planejar previamente, e independentemente de como seja o terreno, de como esteja a dinâmica internacional, os chineses vão utilizá-los ao seu favor, a sua inserção internacional. Então, brilhantemente, e acho que é isso que nos tira a atenção, esse conflito esse embate entre China e Estados Unidos. Então, assim, eu acho que esse pensamento, como o professor falou, lapida melhor as nossas análises para pensar melhor a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos, a China vai atacar fulano de tal, vai sacar. Então, são ferramentas interessantes. Mais perguntas, mais comentários? Maurício, eu posso fazer um comentário breve sobre também a pergunta da Alessandra? Claro, Letícia, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, eu queria, mais do que um comentário, eu gostei muito da pergunta da Alessandra também, queria fazer, de repente, uma sugestão de um texto que fala um pouco sobre essa política externa chinesa, do Yan Xuetong. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É um texto que tem sido utilizado, inclusive, por autores brasileiros para tentar entender essa postura recente da China, essa postura atual. E essa mudança de postura, muitas vezes, né? Chama From Keeping a Low Profile to Starving for Achievement. O autor é o Yan Xuetong, está lá acho que é numa revista de Oxford sobre estudos chineses. Posta o link para esse artigo, o link do artigo no chat. Assim a gente pode ter a referência. Um minutinho. O Yan Xuetong hoje é o acadêmico de relações internacionais mais importante e mais influente da China. Ele é professor da Universidade de Tsinghua, em Pequim, que é uma das mais importantes do país. E ele é o equivalente na China de alguém como o John Mearsheimer ou o Stephen Walt nos Estados Unidos, né? Ele é um expoente do realismo, né, bem tradicional, bem clássico, professor de uma grande universidade e uma pessoa importante no debate acadêmico e no debate político. A obra dele está sendo traduzida para o inglês, vocês encontram já bastante coisa traduzida, e ele é um pensador bastante importante. A gente vai voltar a ele em outras aulas, sobretudo quando a gente discutir a China contemporânea. E ele tem um livro muito interessante, que é exatamente olhar esse período da China antiga, pré-unificação, e estudar o pensamento de relações internacionais desses grandes pensadores.
o que eles pensavam sobre relações internacionais. É muito interessante. E eles chegam à conclusão de que não havia uma escola unificada, né? De que você tem ali várias abordagens diferentes, várias perspectivas diferentes. Até um tipo de estudo também que anda bastante em voga na academia chinesa e americana é pegar as teorias de relações internacionais criadas no Ocidente e aplicá-las para tentar entender essa história diplomática chinesa, que é uma história, como a gente vai ver, diferente. A ordem internacional que existia em torno do Império Chinês era muito diferente daquela Europa da Paz de Westfália. E a gente vai ver por quê. É um outro jogo político que está ali. Então, isso também é interessante e é importante para nós, né, que estudamos RI, porque, como muitos de vocês já ouviram de mim em outras aulas, a minha principal crítica à disciplina acadêmica de RI é que, na verdade, não é relações internacionais, porque a gente lê em 90% do tempo autores britânicos e americanos. E se a gente, de fato, quer entender o mundo, a gente tem que ter uma lista de leituras global. A gente tem que ler os chineses, os indianos, os sul-africanos, os brasileiros, os mexicanos. A gente tem que ter uma perspectiva cosmopolita para entender tudo isso. Que nós não temos ainda, né? A nossa disciplina ainda é muito fechadinha ali, né, dentro dessas pequenas janelas. Mas esse curso é também um esforço de ampliar um pouco esses horizontes. Mais perguntas? Mais comentários? Gabriel, quer fazer uma fala de fechamento? Não, por mim tudo certo, Maurício. Bacana. Bom, então fiquem com essa tarefa para a próxima aula, que é assistir ao filme Herói. A gente vai conversar um pouco sobre ele no início da próxima aula. E prestem atenção no papel que a linguagem desempenha no filme. Como em vários momentos vocês vão ter menções à caligrafia, vocês vão ter menções a determinados caracteres chineses. Prestem bem atenção nisso, porque eu vou abrir a nossa discussão da aula que vem com esse tipo de questionamento, né? Bom, essa aula está gravada, eu vou disponibilizá-la no YouTube, e qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, me passem um e-mail, me passem uma mensagem para o WhatsApp. Para quem está na lista de espera da disciplina, eu pedi para a secretaria na semana passada a ampliação do número de vagas, de 60 para 95. Ela não aconteceu ainda, mas deve acontecer, eu imagino, pelos próximos dias. Então, me mantenham também a par, se vocês conseguiram ou não, para que eu fique em cima da secretaria. Ok? Então, pessoal, é muito bom rever vocês, né, depois desses longos meses de interrupção. Continuamos em contato. Sejam bem-vindos às aulas e estamos juntos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Maurício. Obrigado pela aula. Muito obrigada. Tchau, Maurício. Obrigada.